Bom dia, alunos. Hoje a gente vai para a terceira parte aqui da nossa videoaula sobre as orações subordinadas. A gente vai fazer uma pequena revisão das últimas aulas, corrigir a última atividade e dar continuidade ao assunto. Ok? Então, revisando. Primeiro, para lembrar o que é uma oração principal ou uma oração subordinada. A oração subordinada, ela vai funcionar como termo de outra oração. Quando eu falo termo, eu estou me referindo aos termos que compõem uma oração, tipo sujeito, objeto, adjunto adverbial, etc. E a oração principal é toda oração que tem associada a ela uma ou mais de uma oração subordinada. Então, se você observar aqui, vou botar aqui. Se você observar aqui no exemplo, nós vamos ter aqui a oração principal, todos esperam, e uma oração subordinada, que você volte. A oração subordinada está funcionando como termo da oração principal. Observação: as orações subordinadas funcionam como termo sintático de outra oração, como foi dito, não é? Aí eu coloquei aqui um quadro com exemplo dos termos sintáticos que formam uma oração. São as diversas partes que compõem uma oração. Se você quiser, você pode anotar no seu caderno e relembrar, revisar cada um deles, que vai ser bem importante. Aí eu coloquei sujeito, predicado, 3, objeto direto, 4, objeto indireto, 5, predicativos, 6, complemento nominal, 7, adjunto adverbial, 8, adjunto adnominal, 9, aposto. Você conhecer esses termos aí já vai dar uma adiantada aí no assunto, não é? Você tem que ter em mente todos esses termos aqui. Uma oração é considerada subordinada adverbial quando se encaixa na oração principal, funcionando como adjunto adverbial. Então, o assunto da última aula foram as orações subordinadas adverbiais, que, como foi dito aqui, elas vão funcionar como o adjunto adverbial da frase. Aí eu coloquei um exemplo aqui, olha. Marcos fez a prova. Hoje. A palavra hoje está dando uma circunstância de tempo, a oração. Ela é, então, um adjunto adverbial de tempo. Esse adjunto adverbial ele pode se transformar em uma oração, como no caso aqui. Marcos fez a prova quando os outros alunos retornaram. A oração em destaque funciona como adjunto adverbial de tempo. Então, nós vamos ter uma oração que funciona como adjunto adverbial de outra oração. É basicamente isso. E a gente viu que as orações subordinadas adverbiais se classificam em 9 tipos. O assunto da última aula, né? As causais, as comparativas, as concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. A atividade da última aula foi essa aqui, olha. Nas orações abaixo, identifique e classifique as orações subordinadas adverbiais. Então, na letra A a gente vai ter: meu carro está falhando, visto que entrou água no motor. Você pode ver que a conjunção visto que tá em destaque aí, ela vai estar dando uma ideia, uma dessas circunstâncias aqui. Ou de causa, ou de comparação, ou de concessão, ou condição, ou conformidade, consequência, finalidade, proporcionalidade ou tempo. Então, a oração, visto que entrou água no motor, ela vai ser classificada como oração subordinada adverbial causal, porque ela dá uma ideia de causa. Qual foi a causa do carro estar falhando? Entrou água no motor. Letra B. Quando nasci, minha mãe embrulhou-me num manto. A oração subordinada que está em destaque aí, quando nasci, ela está dando uma ideia de quê? Ela está dando uma ideia de tempo. A dica é, toda vez que você tiver a conjunção quando, ela vai expressar essa ideia de tempo. Então, oração subordinada adverbial temporal. Letra C. Dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. A conjunção tanta que dá uma ideia de consequência, né? A vizinhança despertou foi uma consequência da dança. Então, é uma oração subordinada adverbial consecutiva. Aqui é a resposta, viu, gente, da questão. Oração subordinada adverbial consecutiva. Letra D. Você não viu porque não quis. Aí a conjunção aqui, porque, dá uma ideia de causa. Você não viu porque não quis. A oração subordinada adverbial que nós temos aqui, olha, em destaque,
É uma oração subordinada adverbial causal. Ela funciona como adjunta adverbial da oração principal. No caso aqui, não é você não viu. Ela funciona como adjunta adverbial dessa oração principal que está de preto aqui, você não viu. Letra E. À medida que escurecia, a rua ficava mais deserta. Aí você tem aqui a conjunção à medida que. Ela vai dar uma ideia de quê, gente? Essa oração em vermelho aqui tá dando uma ideia de quê? De causa, de proporção, de finalidade. Então vamos ver aqui a resposta é oração subordinada adverbial proporcional. Ela dá uma ideia de proporção, à medida que. Letra F. Se a Malha não quiser ir, eu vou só. Tá, aqui a gente tem a oração subordinada aqui em vermelho. Se a Malha não quiser ir, tem a conjunção se aqui. Ela dá uma ideia de condição, né? Então a gente vai ter uma oração subordinada adverbial condicional. Letra G. Preparou-se bastante a fim de que tivesse um bom resultado. Olha aqui a conjunção a fim de que. Bem aqui a gente já percebe, né, que está implícito o sentido da oração, que é o que? Finalidade, né? Então ela é uma oração subordinada adverbial final, porque ela dá uma ideia de finalidade. Nossos planos não se realizaram como queríamos. Essa palavra como pode ser substituída por conforme, a conjunção como aqui, né? Então a gente vê claramente que dá uma ideia de conformidade. Ela é uma oração subordinada adverbial conformativa. Tá aqui a resposta, viu? Oração subordinada adverbial conformativa. Letra I. O povo votará contanto que haja bons candidatos. A gente tem a conjunção contanto, que está ligando as duas orações. Contanto que haja bons candidatos. Está dando uma ideia de condição, né, gente? O povo só vai votar com a condição de que haja bons candidatos. Então, é uma oração subordinada adverbial condicional. Tá aqui a resposta. Porque ela dá uma ideia de condição. J. Ela se enfeitava como uma árvore de Natal. Aqui a gente percebe uma comparação, né, gente? A conjunção em destaque aqui como dá uma ideia de comparação. Então, vai ser uma oração subordinada adverbial comparativa. Ainda que fôssemos amigas, não lhe poderia contar a verdade. Aqui a conjunção ainda que está dando uma ideia de concessão. Então, uma oração subordinada adverbial concessiva. Elas eram amigas, mas mesmo assim ela não poderia contar a verdade. Ela fez uma concessão aí, não é? Letra L. À proporção que o avião subia, sentia um tremor nas pernas. Gente, tá bem aqui a conjunção à proporção que já dá uma ideia de proporção, né? Então, oração subordinada adverbial proporcional. Tá aqui a resposta. Letra M. Sua expectativa era tamanha que decidiu interromper a reunião. Aqui tá dando uma ideia de a conjunção que. Sua expectativa era tamanha que decidiu interromper a reunião. Dá uma ideia de consequência, né? Então, oração subordinada adverbial consecutiva. Letra N. Não viajarei de avião, ainda que ele insista comigo. Percebam que em todas as orações aqui, olha, eu tenho a oração principal de preto e a oração subordinada de vermelho. Então, não viajarei de avião, ainda que ele insista comigo. Essa oração subordinada dá uma ideia de concessão. Então, é uma oração subordinada adverbial concessiva. Gente, o assunto da aula de hoje vai ser as orações subordinadas substantivas. A gente viu nas últimas aulas as orações subordinadas adverbiais, que elas têm um valor, elas têm a função de adjunta adverbial. As orações subordinadas substantivas, elas vão exercer funções sintáticas que geralmente são exercidas por substantivos. Então, prestem atenção aqui nesse quadro, no slide aqui. Olha, as orações subordinadas substantivas exercem funções sintáticas que geralmente são exercidas por substantivos. Aí eu fiz essa lista aí, são as funções que as orações subordinadas substantivas podem exercer na oração.
função de sujeito, 1. 2, função de predicativo. 3, função de objeto direto. 4, função de objeto indireto. 5, função de complemento nominal. 6, função de aposto. Vamos ver como exemplo aqui, gente, dos termos da oração. Olha essa oração. Esta situação exige cautela. Nós temos aqui os termos sintáticos que formam essa oração. Nós temos aqui, olha, o sujeito, que é esta situação. Nós temos um verbo transitivo direto, aqui, exige. Verbo transitivo direto por quê? Porque quem exige, exige algo, ele pede complemento, ele pede obrigatoriamente um complemento. E esse complemento não precisa de uma preposição. Quem exige, exige algo, não exige de algo, ou para algo, ou com algo. Entenderam? E nós vamos ter aqui, para encerrar a oração, um objeto direto. Ok? Então, é bom que você conheça todos esses termos aqui, sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto, para que você possa entender melhor o assunto aqui da aula de hoje, tá bom? Então, gente, vamos imaginar que nós temos aqui uma oração principal, esta situação exige, e uma oração subordinada a ela, que sejamos cautelosos. Na verdade, é um período composto. Nós temos aqui duas orações em uma só frase, resumindo, né? O ponto final aqui finaliza a frase, não é? E nós temos então uma só frase, mas nessa frase nós temos duas orações, uma principal e outra subordinada a essa principal. Gente, para lembrar, o fato de uma oração ser subordinada, como está escrito aqui, olha, o fato dela ser subordinada quer dizer que ela vai exercer uma função sintática em relação à oração principal, que é essa aqui, ok? E basta você identificar que função é essa, se é de sujeito, se é de adjunto adverbial, se é de objeto direto. Vamos ver aqui, olha, na oração principal. Essa situação exige, o verbo exigir pede um complemento, pede um objeto direto. E esse objeto direto vem em forma de uma oração subordinada. Exige o quê? Que sejamos cautelosos. Então é mais ou menos assim, gente. A oração subordinada ela vai exercer uma função sintática em relação à oração principal. No caso dessa oração é a função de objeto direto. Está escrito aqui. Oração subordinada substantiva funcionando como objeto direto. As orações subordinadas substantivas. Compare então aí as duas frases nesse quadro. Esta situação exige cautela. Cautela é um termo com função sintática de objeto direto e pertence à classe dos substantivos. Cautela é um nome, né? É um substantivo. E na segunda frase aqui, olha, esta situação exige que sejamos cautelosos. A frase aqui, que sejamos cautelosos, é uma oração com função sintática de objeto direto e equivalente ao substantivo cautela. Então é mais ou menos isso, se vocês puderem ter compreendido aí. É uma oração que funciona como termo sintático de outro. E esse termo sintático pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial, predicativo. Então, a oração subordinada substantiva assumirá a função do substantivo ao qual se refere, que pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto e predicativo. Então, gente, todas essas palavras que estão em negrito aqui são termos da oração e você tem que relembrar deles, que com certeza vocês estudaram todos eles tanto nos anos anteriores como no comecinho desse ano, né? Gente, classificação das orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas são classificadas de acordo com a função que exercem no período em relação à oração principal. Função que eu digo, função sintática. Que termo sintático eles estão substituindo? Então, vamos lá. Nós vamos ter a oração subordinada substantiva. Aqui, olha, subjetiva, que vai ter a função de sujeito. Nós vamos ter a oração subordinada substantiva objetiva direta, que vai ter a função de objeto direto. Nós vamos ter a oração subordinada substantiva objetiva indireta, que tem a função de objeto indireto. Nós vamos ter a oração subordinada substantiva completiva nominal, que tem a função de complemento nominal.
Oração subordinada substantiva predicativa, que vai ter a função de predicativo do sujeito. E a oração subordinada substantiva apositiva. Tá faltando um A aqui, viu, gente? Foi um erro aqui da... Tem que ter um A aqui, olha. Apositiva, que vai ter a função de aposto, ok? Então, quem for anotar no caderno aí, quem for fazer essas anotações para se organizar melhor, coloca o Azinho aqui do lado, viu? Em apositiva, ok? Gente, uma dica. A oração subordinada substantiva, geralmente elas vão ser introduzidas principalmente pelas conjunções subordinativas integrantes que e se. Então, geralmente elas vão se iniciar com uma dessas conjunções aqui, olha, ou a conjunção que ou a conjunção se. Oração subordinada substantiva subjetiva. São as que funcionam como sujeito do verbo da oração principal. Então, pessoal, vamos lembrar que vai ser uma oração que vai ter a função de sujeito de outra oração. Só para vocês lembrarem o que é o sujeito. O sujeito é o termo que pratica uma ação. Você olha para o verbo, no caso aqui do primeiro exemplo, vamos ver esse exemplo aqui, olha. Jéssica estudou muito. A gente vai ter o verbo estudar, estudou, e você se pergunta, quem foi que praticou a ação de estudar? Foi Jéssica. Então, o sujeito é Jéssica. Então, gente, o sujeito é o termo que pratica uma ação. Ele pode sofrer uma ação, mas sempre vai tá recaindo a ação do verbo em cima dele. No caso, olha, Vanessa foi maltratada. Você se pergunta, quem foi maltratado? Vanessa, não é? Aqui na segunda oração, olha. Vanessa foi maltratada. Então você se pergunta, quem foi maltratado? Vanessa. Vanessa é o sujeito. Então só para relembrar, né? Vocês devem lembrar que até quem não é muito bom em sintaxe sabe identificar o sujeito de uma oração. Basta olhar o verbo e se perguntar quem está praticando a ação do verbo. Vamos lá, gente. Oração subordinada substantiva subjetiva. É aquela que funciona como sujeito do verbo da oração principal. Então vamos ver um exemplo aqui, olha. Exemplo, interessa-me, bem aqui, olha, interessa-me que você compareça à reunião. Nós vamos ter a oração principal aqui. Eu vou dividir elas aqui, olha, no meio. Já está dividida aí, mas para ficar mais claro. Interessa-me, aqui é a oração principal. E a oração subordinada a ela, que vai ter o papel, vai ter o valor de sujeito. É como se essa oração subordinada aqui fosse o sujeito dessa oração. Entenderam, gente? Então, interessa-me que você compareça à reunião. A oração subordinada substantiva subjetiva, que você compareça à reunião, funciona como sujeito da oração principal. Quando a oração substantiva é subjetiva, vamos ver umas dicas aqui, gente. A oração principal não vai ter sujeito. Tá aqui a primeira dica 1. A oração principal não apresenta sujeito. Se você olhar aqui a oração principal, interessa-me. Você não vê quem é o sujeito, né? Não tem sujeito. 2. O verbo da oração principal na terceira pessoa do singular, geralmente são esses verbos que eu botei entre parênteses. Convir, aqui olha, convir, urgir, acontecer, parecer, importar, constar, interessar, sempre na terceira pessoa. Vai vir nessa forma, né? Convém, urge, acontece, parece, importa. 3. A oração principal apresenta apenas um predicativo e um verbo de ligação. É o caso do exemplo a seguir, olha. Vamos observar a oração aqui. Aliás, vamos observar esse período, essa frase, né? É necessário que você volte. Nós vamos ter aqui a primeira oração, que vai ser a oração principal. É necessário, oração principal, não é? Deixa eu circular melhor aqui. Opa. Aqui. Oração principal. É necessário. Nós temos nessa oração o que é um verbo de ligação, é o verbo ser, gente. O verbo ser, ele indica estado, então ele é um verbo de ligação. Todo verbo de ligação vai estar ligando o sujeito a uma característica, a uma qualidade, que é o predicativo. No caso, olha, é necessário. Necessário aqui é uma qualidade do sujeito, é um predicativo. Estão vendo a setinha aqui, olha, predicativo, ok?
Então, se nós temos um verbo de ligação aqui e um predicativo aqui, tá faltando quem? Tá faltando o sujeito. Cadê o sujeito dessa oração? Ele tá aqui na forma de uma oração. Olha, que você volte. É mais ou menos como se essa oração, que você volte, funcionasse como sujeito dessa oração aqui. É necessário. Ok? Então, é por isso que ela é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Segundo caso, gente, a oração subordinada substantiva objetiva direta. Ela vai exercer a função sintática de objeto direto do verbo da oração principal. Então, é como se fosse uma oração que funciona como objeto direto dela. Vamos ver aqui um exemplo. Olha, exemplo aqui, eu sublinhei o exemplo. Vamos lá. Nós temos a oração principal de preto, a receita descobriu, e a oração subordinada aqui de vermelho, que a fraude era maior ainda. Você pode ver que aqui na oração principal nós vamos ter a receita, que é o sujeito, e nós vamos ter aqui o verbo descobrir, que é um verbo transitivo. Descobriu o quê? Ele é um verbo transitivo direto. Então, o que está faltando aqui? Está faltando um objeto direto na oração principal. A receita descobriu. E esse objeto direto vem em forma de uma oração subordinada, que está aqui em vermelho, olha. A receita descobriu. Descobriu o quê? Que a fraude era maior ainda. Segundo exemplo, falaram que a educação brasileira irá melhorar. Está aqui o verbo da oração principal de preto, falaram, não é? E a oração subordinada está aqui, de vermelho, que a educação brasileira irá melhorar. Falaram é um verbo transitivo. Falaram o quê? Se ele é transitivo, ele vai pedir obrigatoriamente um objeto, ou direto ou indireto. Só para lembrar que o objeto direto ele vem sem preposição, ele não precisa de preposição, ok? Então falaram o quê? Falaram algo. Falaram algo, esse algo seria um objeto direto. Então, que a educação brasileira irá melhorar é um objeto direto que está funcionando como objeto direto dessa oração, falaram. Então, a oração objetiva direta sempre se liga a um verbo da oração principal sem preposição, viu, gente? Por isso que ele é objeto direto. Só para relembrar aí para vocês o que é o objeto direto. Prestem atenção no slide. Objeto direto. Ele complementa o sentido de um verbo transitivo, ou seja, que não tem sentido completo, e ele vem sempre sem preposição. Então, aqui no primeiro exemplo, olha, circulando aqui o primeiro exemplo. Não tenho dinheiro. Você vê o verbo aqui, olha, VTD quer dizer verbo transitivo direto. Ele é transitivo por quê? Porque ele não tem sentido completo. Não tenho o quê? Esse verbo precisa de um complemento. E o complemento, dinheiro, você pode perceber que ele vem sem preposição. Ele está diretamente ligado ao verbo aqui. Eu não tenho dinheiro. Então, dinheiro vai ser um objeto direto. Segundo exemplo, a mesma coisa. Olha, os alunos, vou circular aqui o segundo exemplo. Os alunos fizeram a prova. Os alunos é o sujeito, não é? Está aqui o sujeito. O verbo fizeram é um verbo transitivo direto, está aqui. E a prova é o objeto direto. Só para lembrar o que é o objeto direto. Ele é o complemento de um verbo transitivo. E ele vem sem a preposição. Professor, para que serve um objeto direto? Para complementar o sentido de um verbo transitivo. Os alunos fizeram o quê? A prova. Não tenho o quê? Dinheiro. Ok? Vamos ver aqui um exemplo de oração subordinada substantiva objetiva direta. Vamos lá. A receita descobriu que a fraude era maior ainda. Vamos dividir aqui então as duas orações. Aqui é a oração principal. Tá meio esquisito aí, eu vou tentar de novo, peraí. Aqui vai ser uma oração principal. E aqui vai ser a oração subordinada. Pronto, ficou melhor aí. Então vamos lá, na oração principal nós vamos ter a receita descobriu. Nós vamos ter o sujeito, a receita. Nós vamos ter um verbo transitivo, descobriu. Descobriu o quê? Esse verbo está pedindo um objeto. Está pedindo, no caso, um objeto direto. Porque quem descobre, descobre algo. Não descobre de algo ou para algo. Não tem uma preposição. Então, a receita descobriu o quê? Que a fraude era maior ainda.
Então aqui, essa oração que está de vermelho é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque ela está subordinada à oração principal, funcionando como objeto direto dela. Mais um slide aqui para a gente entender, olha. Quero que você volte. Nós temos aqui a oração principal, quero, que é um verbo transitivo, querer, você quer. Quer o quê? Quem quer algo, não é? Então esse verbo pede um objeto direto, e o objeto direto vem em forma de uma oração aqui, olha. Que você volte. Então a primeira oração é uma oração principal, a segunda oração vai ser uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Aí você vê até aqui na observação, aqui, olha, que o verbo querer, verbo transitivo direto, exige um complemento. Aqui entre parênteses tem OD, que significa objeto direto, que nesse caso é a oração subordinada que você volte. Ela funciona como objeto direto da oração principal. 3. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. É aquela que funciona como objeto indireto da oração principal. Olha, gente, no caso é muito parecido, só que ao invés de termos um objeto direto, vamos ter uma oração funcionando como objeto indireto. O objeto indireto é o que precisa de uma preposição, ok? Ele completa o sentido de um verbo e ele precisa de preposição. Então vamos ver aqui no exemplo. O exemplo aqui, ninguém desconfiava de que o plano fracassasse. Olha, vamos observar aqui, eu vou dividir aqui no meio. Temos aqui a oração principal, ninguém desconfiava. Quem desconfia algo ou desconfia de algo? Desconfia de algo. Então eu tenho bem aqui, olha, de, que é uma preposição. A preposição de, bem aí. Como eu tenho uma preposição, não vou ter um objeto direto, eu vou ter um objeto indireto. Então a segunda oração aqui está funcionando como um objeto indireto da primeira oração. Ninguém desconfiava. Desconfiava de quê? De que o plano fracassasse. Então a segunda oração aqui vai ser uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Aí você vê aqui, a oração objetiva indireta liga-se ao verbo da oração principal com preposição. Ok? Então vamos ver aqui. Para a gente relembrar o que é um objeto indireto. O objeto indireto ele complementa o sentido de um verbo transitivo, ou seja, que não tem sentido completo. E vem sempre com preposição. Eu coloquei entre parênteses aqui, gente, olha, de, para, com. São exemplos de preposições. Eu coloquei o exemplo aqui. Paulo precisa. O verbo VTI aqui quer dizer verbo transitivo indireto. Por quê? Porque quem precisa de. Olha como a preposição de aqui está sublinhada, né? Então, Paulo precisa de quê? De dinheiro. Então, esse objeto, como ele vem com preposição, ele é um objeto indireto. Às vezes, o objeto indireto vem em forma de uma oração subordinada, substantiva, objetivo, indireta. Que é o exemplo aqui, olha. Necessito. Quem necessita de algo. Tá aqui, olha. Necessito de que você volte. Subir aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Observação. O verbo necessitar, VTI aqui quer dizer verbo transitivo indireto. Exige um complemento, objeto indireto, iniciado pela preposição de, que, nesse caso, é a oração subordinada de que você volte. Terceiro caso, gente. Aliás, desculpem, aqui é o quarto caso, viu? É a oração subordinada substantiva apositiva. É aquela que funciona como aposto de um nome da oração principal. Pessoal, vamos ver, eu vou passar aqui para o próximo slide para a gente relembrar o que é um aposto. Aposto é o termo que, ligado ao nome, serve para explicar, resumir, enumerar e ou especificar esse nome. Então, botei 3 exemplos aqui, olha. Exemplo 1. Adalberto, vírgula, aluno daqui, foi aprovado ontem. Percebam que essa expressão que está aqui no meio, aluno daqui, está dando uma explicação ao termo anterior Adalberto. Ele está explicando quem é o Adalberto. Então, o aposto ele tem essa função de dar uma explicação, ok, gente? Segundo exemplo aqui. Cadeiras, mesas, roupas, tudo tá aqui, ó. Tudo foi roubado. Cadeiras, mesas, roupas, tudo foi roubado.
tudo aqui que está sublinhado, ele está resumindo os termos anteriores, que são quem? Cadeiras, mesas, roupas. Ele está fazendo um resumo de tudo que foi dito anteriormente. Então, ele também funciona como aposto. Outro exemplo clássico de aposto é o que vem depois de 2 pontos. Olha. Comprou vários presentes na Espanha. Aí também aqui a gente tem o termo, nome, presentes. Ele deu uma explicação, ele fez uma lista dos presentes. Olha, relógio, livro, roupa. Então, relógio, livro, roupa está funcionando como aposto do termo presentes, ok? Então, para resumir, gente, o aposto é uma explicação, ok? Vamos ver aqui o exemplo. Minha esperança é esta, 2 pontos, que você volte. Pessoal, a oração que você volte está explicando qual é a esperança dele. Então, está funcionando como aposto. É por isso que aqui está dizendo que ela é uma oração subordinada substantiva apositiva. Ela funciona como aposto dessa oração principal aqui. Vamos ver a observação. As orações apositivas vêm geralmente após 2 pontos. Olha uma dica importante. Toda oração subordinada que vier após 2 pontos tem grande chance de ser apositiva, não é? Mas também podem vir entre vírgulas intercaladas à oração principal. Como ela é uma explicação, ela fornece uma explicação de algum termo, ela pode vir intercalada, quer dizer, no meio da frase, ok? Separada por vírgulas. Oração subordinada substantiva completiva nominal. É o 5º caso, gente. É aquela que funciona como complemento nominal de um nome da oração principal. Então, gente, vamos relembrar aqui o que é um complemento nominal, para vocês poderem entender, né? Complemento nominal é o termo que completa o sentido de uma palavra que não seja verbo. Do mesmo jeito que nós vamos ter verbos que são transitivos, ou seja, que pedem complemento, que pedem um algo a mais para a gente entender o seu sentido, nós vamos ter palavras que também não vão ter sentido completo. Vamos ter nomes, substantivos que vão precisar de complemento. É por isso que o nome é complemento nominal, porque ele completa o sentido de um nome, ok, gente? Então, pode referir-se a substantivos, adjetivos ou advérbios, sempre por meio de preposição. Então, ele usa sempre a preposição. É como se fosse o objeto indireto, não é? Do verbo. Só que ao invés de completar o sentido de um verbo, ele vai completar o sentido de um nome. E vem sempre com preposição. Saiba que o complemento nominal representa... O complemento nominal representa o recebedor, o paciente, o alvo da declaração expressa por um nome. É regido pelas mesmas preposições do objeto indireto. Estão vendo aqui? Difere deste apenas porque, em vez de complementar verbos, complementa nomes, substantivos, adjetivos e alguns advérbios. Vamos ver como exemplo aqui, olha. Exemplo de complemento nominal. Cecília tem orgulho. Bem aqui, gente, olha. Cecília tem orgulho. A palavra orgulho não é um verbo. A palavra orgulho é um nome, é um substantivo. Mas essa palavra, ela precisa de um complemento. Tem orgulho de quê ou de quem? Então, aqui, a expressão, o termo aqui, da filha, ele está completando o sentido do nome orgulho. Ele é um complemento nominal. Vocês entenderam? Vocês relembraram aí? A mesma coisa aqui. Ricardo estava consciente. A palavra consciente aqui, na segunda oração, ela é um nome, é um adjetivo. Ela pede um complemento. Ricardo estava consciente. Consciente de quê? Não é? Então, aqui o termo de tudo, ele está completando o sentido do nome consciente. Por isso que ele é um complemento nominal. A professora agiu favoravelmente. Olha aqui a palavra favoravelmente é um advérbio, né? É um nome, não é um verbo. Aqui não é um verbo. Mas é uma palavra que está pedindo complemento também. É como se fosse uma palavra transitiva, não é? A professora agiu favoravelmente a quem? No caso, o termo que está completando o sentido aí da palavra favoravelmente é aos alunos. Então é um complemento nominal, ok? Vamos ver o exemplo aqui. Tenho necessidade. Olha, a palavra necessidade, gente, ela é um nome, ela não é um verbo, mas ela pede um complemento. Ela está sendo mais ou menos como um verbo transitivo. Ela precisa de algo a mais para completar o seu sentido. Necessidade de quê? Não é? Então, o complemento nominal dessa palavra necessidade vai vir em forma de uma oração subordinada. Tá aqui ela, olha. De que você volte. Tenho necessidade de quê? De que você volte. Então, tá escrito aqui, olha. Segunda oração.
É uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Estão vendo aí? Completiva nominal porque ela exerce a função de complemento nominal dessa palavra aqui, necessidade. Observação, lá embaixo aqui, olha a observação. O substantivo nome, necessidade, exige um complemento. E, nesse caso, é a oração subordinada de que você volte. A oração aqui, de que você volte, ela vai ser o complemento do nome necessidade. Por isso que é uma oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Sexto caso aqui, oração subordinada substantiva predicativa. É aquela que funciona como predicativo do sujeito da oração. Gente, o predicativo é uma qualidade. Vamos relembrar aqui. Predicativo do sujeito. É um termo que atribui uma informação, uma característica, qualidade ou estado ao sujeito. Os verbos que ligam o sujeito ao predicativo são os verbos de ligação. Vocês lembram? Ser, estar, ficar, continuar, aparecer, permanecer, andar, tornar-se, virar. Sempre que você tiver uma característica, você vai ter um predicativo. Aí no exemplo aqui, olha, exemplo. Os garotos permaneceram calados. A palavra calado é uma característica, então ela é um predicativo. Vamos ver o exemplo. Minha esperança é que você volte. Então vamos lá, gente. Aqui na oração principal, nós vamos ter um sujeito, minha esperança. Minha esperança é o sujeito. Vou botar aqui, sujeito. E nós vamos ter um verbo de ligação, que é o verbo ser. Olha, se eu tenho um sujeito e eu tenho um verbo de ligação, eu vou ter que ter um predicativo, porque o verbo de ligação ele sempre vai ligar o sujeito a um predicativo. Então, no caso aqui, a oração subordinada ela vai ter a função de predicativo desse sujeito aqui, minha esperança. Por isso que ela é uma oração subordinada substantiva predicativa. Ok, gente? Vamos resumir aqui, um quadro aqui para resumir todas as orações subordinadas substantivas. Vamos lá. Oração subordinada substantiva. Subjetiva, ela tem a função de sujeito. Aí tem um exemplo aí entre parênteses. É importante que você estude. Objetiva direta, função de objeto direto. Espero que você estude. 3. Objetiva indireta, função de objeto indireto. Gostaria de que todos me apoiassem. Completiva nominal, ela tem função de complemento nominal. Tínhamos certeza de que não estudaria. Predicativa, função de predicativo. O meu desejo é que todos estudem. E apositiva, que tem função de aposto. Aí tem um exemplo entre parênteses, só desejo uma coisa. 2 pontos. Viram a oração que vem depois de 2 pontos? Quase sempre ela é apositiva, não é? Então, gente, anotem no caderno de vocês, viu? Esse quadro aqui, podem anotar para vocês começarem a se organizar, para começarem a memorizar, a aprender, não é? Mesmo. Temos aqui um para casa, viu? Que eu vou enviar em PDF para vocês. Tá aí da letra A até a letra P. Essas orações, o que diz o para casa? Identifique as orações subordinadas substantivas e classifique-as. Então, vocês vão ter que encontrar a oração principal, a oração subordinada e vai classificar a oração subordinada em um desses tipos aqui, olha. Em oração subordinada substantiva, subjetiva, objetivo direta, indireta, completiva nominal, predicativa ou apositiva, ok, gente? Então esse vai ser o para casa para estimular aí a mente de vocês. Qualquer dúvida a gente vai tentar tirar no grupo, viu? Tem mais esse quadrinho aqui, gente, que é legal, eu vou enviar para vocês em PDF, que é um mapa mental, olha. Que tem as orações subordinadas substantivas, aí tem dizendo todas aqui, olha, exerce a função sintática de sujeito, bem aqui no meio, olha que eu tô, sujeito, objeto direto, predicativo, objeto indireto, complemento nominal, aposto, ok? Vou mandar esse quadrinho que vocês vão ler resumidamente aqui o assunto, as subjetivas, aí tem dizendo as características dela, tá aqui, olha, estão vendo? Aí depois a gente vai ver aqui as objetivas indiretas, tem as características delas aqui, olha, estão vendo? A completiva nominal. Nós vamos ter outras aulas que a gente vai ver, olha, a positiva aqui, ok? Então vocês vão dar uma olhada nesse mapa mental que eu vou mandar para vocês em PDF e vão tentar responder aqui o para casa, ok, gente? Então esse foi o fim da nossa aula, espero que tenham gostado e um abraço a todos.